A Ucrânia ainda vai receber os ativos russos congelados na Europa. Implementação do plano da Comissão Europeia de conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação de 140 bilhões de euros usando reservas russas congeladas. Estagnou. A Bélgica teme que, em disputas, toda a responsabilidade recaia sobre ela e, por isso, exige dividir a responsabilidade entre os países europeus. Mas, ao que parece, hoje as próprias ações dos russos despertaram o governo da Bélgica e lá tomaram uma decisão a favor da Ucrânia. Hoje, o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, convocou uma reunião emergencial do Conselho de Segurança do governo. Depois que drones desconhecidos foram avistados sobre o país, que sobrevoaram não apenas o aeroporto de Bruxelas, mas também claramente espionaram instalações militares estratégicas do país. E já, nesta sexta-feira, os líderes da Comissão Europeia e do governo belga vão se reunir para discutir as exigências deste último e tentar resolver as divergências sobre o empréstimo para a Ucrânia. A Bélgica apresentou 3 condições principais, cujo cumprimento pela Comissão Europeia desbloqueará totalmente a possibilidade de transferência dos ativos russos congelados para a Ucrânia. E, o que é importante, a Comissão Europeia declarou que essas condições são bastante realistas. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário detalhado neste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Isso pode ser feito pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Pitti escolhendo o formato mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Como vocês sabem, há semanas discutem na Europa a transferência dos ativos russos congelados para a Ucrânia. No entanto, a execução do plano da Comissão Europeia de conceder o crédito de reparação de 140 bilhões de euros usando reservas russas congeladas ficou travada. Por causa da posição da Bélgica, que objetivamente teme que, caso surjam problemas, ela simplesmente seja deixada sozinha diante dos russos. Em Bruxelas, há um receio justificado de que, após a guerra, por exemplo, depois de alguns anos, um novo governo possa assumir na Europa e de repente se tornar amigável com a Rússia. E então, da Bélgica, que guarda os ativos russos congelados, simplesmente exigirão que devolva o dinheiro deles para Moscou. E nós lembramos da época de Merkel e Sarkozy, que sempre esperavam por algum tipo de boas relações comerciais com Putin. Por isso, as preocupações da Bélgica são justificadas. Eles dizem, ouçam, não queremos que anos depois venham e digam, vocês entregaram os ativos russos congelados, eram responsáveis por eles. Agora devolvam o dinheiro aos russos do próprio bolso. Hoje ocorreu algo que reforça ainda mais a decisão da Bélgica de confiscar e transferir ativos para a Ucrânia. Exemplo da Bélgica. Bart De Wever convoca uma reunião de emergência do Conselho de Segurança depois que drones foram avistados sobre o país. Na terça-feira à noite, drones desconhecidos sobrevoaram o aeroporto de Bruxelas, interrompendo suas operações 2 vezes. Drones foram avistados sobre o aeroporto de Liège, assim como perto das bases aéreas militares de Klein-Brogel, Florennes e Schaffen. O porta-voz do premier da Bélgica informou que o Conselho de Segurança se reunirá a pedido do ministro do Interior. Além disso, o ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, está avaliando a possibilidade de solicitar ajuda da OTAN. E também lembro que, na semana passada, drones desconhecidos foram avistados sobre a base aérea belga de Klein-Brogel, que é, na verdade, fundamental para a defesa do país. Os drones espionavam os caças F-16. Nesta sexta, a presidente da Comissão Europeia se reunirá com o governo belga para discutir a transferência de ativos russos congelados para a Ucrânia. E aqui temos um progresso. O próprio primeiro-ministro Bart De Wever teme que seu país possa ter que devolver à Rússia a quantia que os países da União Europeia planejam transferir para a Ucrânia da conta do Banco da Rússia no depositário belga Euroclear. Apesar de todas as garantias da Comissão Europeia de que a devolução do dinheiro à Rússia só será possível se ela encerrar a guerra e pagar reparações à Ucrânia. Na reunião de líderes da União Europeia em outubro, De Wever exigiu garantias mais firmes para os valores congelados e apresentou 3 condições principais.
Em primeiro lugar, a Bélgica quer eliminar a ameaça relacionada à possibilidade de a Hungria ou qualquer outro país vetar as sanções contra a Rússia. Por que isso é tão importante? A questão é que as sanções na União Europeia são renovadas a cada 6 meses e a decisão deve ser tomada por unanimidade. Se isso de repente não acontecer, as sanções são canceladas, o que automaticamente significará a necessidade de devolver os ativos para Moscou. A Bélgica pede para excluir esse cenário. Me dizem, não queremos ficar tremendo a cada 6 meses sem saber se as sanções serão prorrogadas. A Bélgica quer que outros países da União Europeia compartilhem o risco, oferecendo garantias financeiras para o empréstimo caso a Rússia encerre a guerra e peça a devolução dos ativos, ou se os advogados dela convencerem o tribunal da necessidade de fazer isso. A Comissão Europeia garante que a possibilidade de pagamento só pode surgir caso Moscou compense a Ucrânia pelos danos causados pela guerra e que os países da União Europeia fornecerão as garantias. Mas a Bélgica quer ter certeza de que esses pagamentos serão feitos imediatamente. A comissão propôs conceder crédito aos países que não conseguirem transferir os fundos rapidamente, mas isso aumenta a dívida deles, o que é uma medida impopular para muitos, incluindo a França e a Itália. Em terceiro lugar, a Bélgica pede à Comissão Europeia que considere a concessão de garantias de crédito a partir do atual orçamento comum da União Europeia e não de fundos nacionais. A Comissão Europeia tem dinheiro no orçamento para pagamentos de emergência, mas não se sabe se isso é suficiente agora para fornecer tais garantias. Além disso, eles precisarão ser vinculados ao próximo orçamento setenário da União Europeia, que só será apresentado em 2028. E aqui é preciso acrescentar que Kiev terá um enorme déficit em seu próprio orçamento se a ajuda financeira não chegar até a primavera de 2026. A Comissão Europeia queria fechar um acordo com os países da União Europeia sobre o crédito de reparação até o fim do ano para iniciar os preparativos para sua concessão no começo do próximo. Ou seja, tudo teria dado certo perfeitamente. Além disso, outro empréstimo do Fundo Monetário Internacional pode depender das ações da União Europeia e uma missão do fundo chegará em breve a Kiev para discutir a concessão de 8 bilhões ao longo de 3 anos. A decisão deve ser tomada em dezembro. E a existência de um empréstimo de reparação da União Europeia mostraria ao Fundo Monetário Internacional e a outros investidores que a Ucrânia continuará economicamente e financeiramente viável nos próximos anos. Mas, sem um acordo sobre o empréstimo de reparação de 140 bilhões de euros, que agora só pode ser esperado, infelizmente, não antes de meados de dezembro, quando já terá ocorrido a próxima cúpula de líderes da União Europeia, os governos terão que desembolsar recursos para apoiar a Ucrânia por conta própria. A Comissão Europeia alerta: se não houver acordo sobre o empréstimo, haverá consequências. Cada capital precisará destinar uma quantia para apoiar a Ucrânia, inevitavelmente de um jeito ou de outro. É obrigatório destinar algo. Na reunião com representantes da Bélgica, a Comissão Europeia apresentará um memorando com alternativas de financiamento para a Ucrânia, que prevêem empréstimos dentro da União Europeia. E há esperança de que De Vivre, que também não quer aumentar sua dívida, ceda quando perceber que simplesmente não há outras opções viáveis. Agora tudo está se encaixando, mesmo atrasado, mas de forma otimizada e boa. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.